Leitura morfossintática. Você faz confusão entre adjunta adnominal e complemento nominal? Quer descobrir uma maneira fácil de perceber a diferença entre os dois? Então resolva comigo uma questão da FGV. A ordem econômica consagrou princípios vitais, a função social da propriedade e as garantias de livre concorrência. Há no trecho acima apenas um complemento nominal, dois complementos nominais. Para você que é apressado, eu vou adiantar. Apenas um complemento nominal. E agora, o que interessa de verdade é você descobrir a diferença entre os dois, adjunto, complemento. Vamos olhar a característica do complemento nominal. Quando você lê garantias de livre concorrência, é fundamental saber que garantias é um substantivo abstrato. Por quê? Porque é muito comum que o complemento nominal venha ligado a substantivo abstrato. Outro detalhe curioso é que há uma ligação de garantias com o verbo garantir. Esse conjunto de informações realmente nos dá o complemento nominal. Então, tem uma outra coisa muito importante. Quando você lê garantias de livre concorrência, você não tem aí uma ideia de posse. Bora pensar nisso? Porque se houver ideia de posse, aí nós teremos o adjunto adnominal. Bem, essa coisa de olhar o substantivo abstrato e a garantia com o verbo é o primeiro passo. Mas há um passo mais seguro que esse. Acompanhe. Se você lê garantia de livre concorrência e tenta fazer uma frase nova começando com a livre concorrência, você vai ter uma frase com verbo, né? E olhe os detalhes. A livre concorrência virou sujeito. Vamos ver a transformação? A expressão de livre concorrência, sobre a qual recai a dúvida entre adjunta adnominal e complemento nominal, ela virou sujeito passivo de uma nova frase. Se virou sujeito passivo, é complemento nominal. Mais ainda, é garantida é uma famosa locução verbal da nossa língua formada do verbo ser mais o particípio. É a famosa voz passiva analítica. Olha, quando isso se estabelece na frase, a famosa ideia de passividade, então está provado. Realmente você está diante do complemento nominal. Vamos então às características do adjunto adnominal. Não de todos os adjuntos adnominais, mas aqueles que contêm preposição. Leia comigo. Função social da propriedade. Olha, quando nós olhamos para a palavra função, é o substantivo abstrato e tem ligação com o verbo funcionar. Realmente isso causa muita dúvida, porque tem mesmo aqueles pré-requisitos do complemento nominal. Mas o sentido de função da propriedade, naturalmente, é um sentido de posse. Função da propriedade é função dela. E com essa ideia de posse, acabou a discussão. Você só pode realmente pensar em adjunto adnominal. A palavra social é um adjetivo. E como não há preposição envolvida, aí você não pode ficar em dúvida. Se eu tenho um adjetivo ao lado do substantivo, adjunto adnominal. Aquela ideia de voz ativa, voz passiva, também decide se nós temos adjunto adnominal ou complemento nominal. Ao transformar a função social da propriedade em a propriedade tem função, olha a transformação que ocorreu. Propriedade virou sujeito, mas sujeito ativo e não sujeito passivo. É a prova do adjunto adnominal. E a própria sequência tem função, verbo ter, transitivo direto, função, objeto direto, é uma construção na voz ativa. Percebeu? Então, quando você faz essa transformação, que é fácil de fazer, a expressão da propriedade vira a propriedade tem função, ou seja, construção na voz ativa, aí você tem mesmo a garantia de adjunto adnominal. Tranquilo? Bem, meu amigo, minha amiga, inscreva-se no meu canal, porque quando você se inscreve, você ganha o meu apoio, o apoio de um professor de língua portuguesa totalmente à sua disposição.
As aulas do YouTube são todas gratuitas, são muitas, estão à sua disposição para você estudar, aprender, evoluir. E nós comercializamos a assinatura anual, que não é um curso, algumas aulas, são vários cursos completos de língua portuguesa à sua disposição. Naturalmente, com o meu apoio, você pode interagir comigo pelo Face, pelo YouTube, pelo e-mail. Fique à vontade para tomar essas decisões. Até a nossa próxima aula.